Então, vamos começar. O Rogério vai colocar a apresentação, vai entrar mais a Josiane aqui. Daqui a pouco pode ser que entre mais alguma pessoa, mas a gente já começa. Então, sejam todos bem-vindos, eu quero que cada uma de vocês, mulheres, sintam-se acolhidas, cada um dos colegas homens que estarão aqui, que tem outros inscritos. Quem é que tem direito a assistir essa aula? As pessoas que se inscreveram em uma das minhas formações nos últimos 10 dias, eu dei como bônus, e as pessoas que adquiriram o ingresso, porque isso aqui é uma cadeira exclusiva que você tem direito a me ouvir e a falar também. O interessante de estar no meeting não é apenas a professora falar. É você ter a oportunidade de ter a sua voz e a sua imagem aceita pelo grupo, porque eu não sou a dona da verdade, nós somos aqui um grupo de profissionais, alguns estão começando, outros estão se decidindo pela ozonoterapia, mas às vezes a sua pequena pergunta, simples que seja, é aquele start para fazer um movimento extraordinário na cabeça de todos. Muitas vezes a gente fica envergonhado de fazer perguntas porque é básica demais, mas muitas vezes o colega que já está avançado tem uma pecinha do quebra-cabeça que ele não consegue colocar porque não vem à mente dele algo tão simples, ele está pensando em algo muito profundo, algo muito ainda extraordinário, sendo que o que precisa acertar é algo básico. Então, faça as suas perguntas, por mais simples que você acha, nós sempre vamos conseguir extrair o melhor dessas respostas. E aqui, olha, gente, nessa nossa aula, nessa Masterclass Saúde Cerebral, ela foi baseada numa aula que eu dei na pós-graduação de terapias integrativas, de terapias pró-oxidativas e ozonioterapia do Instituto e Cosmetologia de Campinas, na qual eu sou professora. Lá eu dou quatro temas. Biorressonância, que é a avaliação que a gente utiliza várias metodologias, entre elas a gente tem um equipamento, outras a gente tem instrumentos, outras a gente usa diferença de potencial de uma mão com a outra. Então, assim, biorressonância é uma ciência abrigada dentro da ciência chamada... O meu nome agora é Borlotti? Sim, tem um outro nome, radiestesia. Então, a grande ciência é radiestesia. Então, se vocês já se consultaram com terapeutas de pastoral, terapeutas do interior, eles usam muitas vezes um pêndulo. E esse pêndulo também faz parte da biorressonância. Então, lá na minha formação... eu tive esse conteúdo com o doutor Laí, depois eu desenvolvi um curso na qual alguns dos colegas aqui, a Valdirene, a Edilene, a doutora Lília, o doutor César, todos eles foram meus alunos do curso de biorressonância, e atualmente eu dou esse conteúdo na pós, mas eu não dou só esse conteúdo na pós. Lá na pós-graduação eu dou alterações neurológicas, eu dou conteúdo de dor, eu dou conteúdo osteoarticulares da parte anatômica e da correlação entre os sistemas. Então, são vários conteúdos que eu ministro na pós-graduação. Para quem ainda não me conhece, eu deixei o currículo aqui, eu sou graduada em enfermagem e obstetrícia, especialista em educação profissional pela Fiocruz, especificamente para lecionar para profissionais de saúde. Sou também especialista em enfermagem do trabalho com foco na qualidade de vida. Em 2019, eu fiz uma especialização mais estratégica, voltada para o que a gente vai falar aqui, que é a especialização em terapias integrativas e complementares de saúde. Logo posteriormente, eu entrei na turma que, inclusive, a doutora Lília, ela foi minha colega de sala, que é da Academia Laí Ribeiro, que é a especialização em adequação nutricional, mais um monte de nome. É uma especialização com nome gigantesco. Mas, por fim, ela entrega a gente como fazer adequação nutricional, como suplementar, como usar fitoterápicos, como regular a homeostase, que é o equilíbrio entre as reações químicas, e como evitar as doenças do envelhecimento. E a gente vai falar hoje aqui sobre doenças do envelhecimento, visto que o grande problema da saúde cerebral é o envelhecer. Não necessariamente eu preciso envelhecer cronologicamente para desenvolver uma doença cerebral, mas muitas vezes, enquanto jovens, até bebês nascidos, têm problemas neurológicos, é como se a gente estivesse no estado momentâneo de envelhecimento.
porque a gente tem um alto grau de estresse oxidativo, que é esse resíduo que forma das reações da própria vida. Eu vou explicar melhor, por enquanto eu só estou dando um passeio, um sobrevoo de helicóptero. Nós vamos descer, e quando eu descer, eu vou começar a explicar, vocês querendo perguntar aquele tema que eu estou explicando naquela hora, vocês vão levantar a mãozinha está também nessa barrinha de baixo, é a quarta, e é só clicar nela que eu vou ver que a mãozinha de vocês está levantada, e assim que eu concluir o conteúdo, eu peço para abrir o microfone e vocês vão perguntar. Então, além de tudo isso, eu leciono desde 1997 de uma forma profissional. Eu dou aula desde 1995, mas não era profissional. Eu comecei dando aula na igreja, né, que eu acho que é considerado, porque só fica dando aula mesmo na igreja quem tem uma certa habilidade para ensinar os conteúdos religiosos, os conteúdos bíblicos. Logo depois, eu comecei a dar aula num pré-vestibular que a igreja que eu congregava formou. Eu passei no vestibular, mais 3 colegas passaram no vestibular, nós juntamos e fizemos, então, um pré-vestibular na qual as pessoas contribuíam, tipo assim, se fosse no dinheiro de hoje, uns R$100 por mês, para que eles pudessem fazer um grupo de estudos. E lá eu dava aula de biologia, eu dava aula de redação e de história. Veja bem, eu sou uma pessoa até hoje que escrevo muito bem, graças a Deus, mas eu fui catequizada na escrita pela minha mãe, Dona Joana, que ela forçava a gente a escrever, ler, interpretar, e graças a Deus isso é muito bom para mim. E aí, então, em 97, eu comecei a dar aula para o Estado do Espírito Santo, nas escolas do Estado, Química e Biologia e Ciência. Logo no segundo ano, em 1998, eu já estava dando aula para enfermagem, e dentro da graduação, eu fazia enfermagem pela Federal do Espírito Santo, a gente tinha grupos de estudo, e eu sempre estava à frente desses grupos de estudo, porque eu me achava a professorinha. Então, eu pegava os conteúdos, lia, estudava, preparava o material, e a gente discutia, e ali, então, eu que levava os grupos à frente. Alguns colegas começaram a me pagar para poder ajudá-los no período de prova, então eu também já dava aula para graduação, né, antes de me formar. E aí, quando eu cheguei em 2001 formada, eu já dava aula há muito tempo, desde 97 dando aula. Eu fiz a minha primeira pós na área de educação profissional, por isso que vocês veem lá a primeira especialização na área de educação profissional. E atendimento dessa linha integrativa na área de doenças neurodegenerativas, eu atendo desde 2019. Na verdade, eu já tinha formado quando eu fiz, foi em outubro de 2019 que eu fiz o curso de doenças neurodegenerativas e autoimunes com o Dr. Laí. Eu já era ozonioterapeuta porque eu tinha feito o curso em junho de 2019. Eu já atendia com terapias integrativas desde 2018. Antes de conhecer o ozônio, eu já atendia com outras práticas, fitoterapia, aromaterapia, mudança de estilo de vida. Eu tinha várias ferramentas, vamos dizer, que não era a ozonioterapia. Eu já tinha consultório antes de ser ozonioterapeuta, ok? E aí, então, quando chegou em outubro de 2019, eu tive a oportunidade de fazer esse curso. Foi nesse curso que eu decidi fazer a pós, porque a gente fez 5ª e 6ª aula de doenças neurodegenerativas e autoimunes, e teve o convite para assistir a pós no final de semana. Eu fiquei apaixonada por aquilo e me matriculei e comecei no outro ano, em 2020, a pós-graduação do Dr. Laí Ribeiro. Mas, nesse curso, eu já saí de lá com muitas ferramentas para tratar as doenças neurodegenerativas. E essas doenças neurodegenerativas, elas têm um ponto em comum. Mas antes da gente começar em si falar dessas doenças, eu sempre faço um período na qual eu coloco como se fosse uma sensibilização. Essa sensibilização é o quê? É uma história que eu vou contar que vai amarrar para aquilo que a gente vai conversar. Então, essa aqui, vocês que já são meus alunos, já devem ter ouvido, porque em outras aulas eu não tenho muitas histórias. Quando eu aprendo uma história nova, fico toda felizinha, porque eu devo ter umas 10, 12 histórias, que inclusive tem uma playlist, para quem é meu aluno, vocês recebem uma playlist reforçando a cura. E lá tem essas histórias que eu conto, que são histórias importantes para amarrar uma ideia que você quer construir na cabeça da pessoa. E isso não é novidade, não fui eu que criei. Jesus Cristo fazia isso com as parábolas.
Os monges budistas fazem isso com as histórias que eles contam, e outras pessoas, o Dr. Lai Ribeiro ama contar metáforas antes de começar as aulas. E eu já fazia isso há muito tempo, tem muito tempo que eu conto histórias, porque eu comecei dando aula na igreja, ok? E aí essa metáfora, ela diz o seguinte, eu estava, é verdade mesmo, eu estava limpando essa casa que eu estou hoje aqui, que aqui é hoje a nossa clínica, mas eu já morei nesse espaço aqui, já foi minha casa mesmo, e provavelmente vai voltar a ser, porque a gente está com alguns projetos, mas eu estava limpando e eu achei um exoesqueleto de uma aranha. O que é? Aquela casquinha que a aranha perde. E aí, aquilo ali me fez investigar, me deu vontade de investigar sobre como é que ele perdia, como que é aquele inseto artrópode, né, de perninhas articuladas, por que ele perdia a casquinha? E aquilo ali é um esqueleto externo, eles não têm esqueleto interno. E quando é que essa aranha perde esse exoesqueleto? É quando ela cresce demais e aquilo faz uma carapaça e prende. E aí começa a ficar desconfortável. E aí ela começa a liberar hormônios, substâncias, neurotransmissores, para fazer com que aquilo se desprenda do corpo dela. E aí ela vai e perde aquela carapaça. No primeiro momento ela fica vulnerável, porque ela não tem a proteção, e logo depois ela vai reconstruindo isso de uma forma sempre mais ampla, um pouquinho mais espaçosa, para que ela possa crescer. E isso ocorre várias vezes na vida de uma aranha. E assim eu quero trazer para vocês. Nós, hoje, temos uma proteção. Essa proteção é o quê? É as formas alopáticas de tratar. Nós temos várias medicações que podem trazer algum benefício muito fugaz, muito superficial, mas tem benefícios para a saúde cerebral. Mas nós vamos descobrir aqui que nós vamos crescer e nós não vamos caber mais nessa caixinha que nos colocaram. E aí a gente vai liberar algo de dentro para fora. Hormonalmente falando, é o quê? O que é a função de um hormônio? Ele tem uma função de criar ambiente para que o metabolismo ocorra, para que as reações químicas ocorram. Então, nós vamos ter que fazer um movimento de dentro para fora, com o nosso coração, com a nossa mente, para expulsar essa informação que nos aprisiona. E aí a gente vai ficar vulnerável, porque muitas vezes a gente não sabe aplicar isso direito, mas a gente vai de novo construir agora uma proteção e daqui a pouco uma novidade vem, a gente se aprofunda e a gente vai crescendo. Crescer dói, crescer traz desconforto, nos deixa vulnerável, mas crescer nos permite avançar. E aí, então, para começar falando das doenças neurológicas, lembre-se que nós temos uma nova abordagem terapêutica. Quando nós falamos de doenças neurológicas, doenças do sistema nervoso central, nós precisamos lembrar que não só do sistema nervoso central, mas do sistema nervoso em si, nós temos que entender que estrutura é essa, anatomicamente, fisiologicamente, citologicamente. Então, citologia é o estudo das células. Qual célula compõe o sistema nervoso? Neurônios, professor, você não sabe disso? Mas eu quero te dar uma informação que talvez você perdeu aí no caminho. Se você estuda com profundidade o sistema nervoso, você vai ver que ele não é formado apenas de neurônios. Neurônios nem é a maior parte das células que compõem o sistema nervoso. Nós temos uma outra célula chamada glia, ou células da glia, ou neuróglia. Essa célula, glia, G-L-I-A, células da glia, ou neuróglia, são células estruturais que fornecem nutrientes e tira o excesso de toxinas ali das reações metabólicas do neurônio. O neurônio realmente é a célula comandante que controla, que coordena todas as funções do sistema nervoso, mas ele precisa de suporte, ele precisa de nutrientes, ele precisa retirar esses resíduos da própria reação química. Todas as vezes que a gente tem uma reação química, tem coisas boas produzindo e coisas que precisam ser excretadas ou dadas uma finalidade. Nem tudo que a gente tem de produção, que a gente chama de excreta, necessariamente vai funcionar para ser excretado. Quer ver um exemplo, antes de eu continuar falando dos neurônios? Qual é a reação que nos mantém vivos? Se vocês quiserem escrever aqui no chat, pode escrever, deixa eu até ver. E tem uma conversinha aqui, tem alguma coisa escrita no chat? Cristiane, oi Lu, o áudio está baixo, não sei se é o meu aparelho.
Pessoal, alguém fala para mim se está baixo para todo mundo? Está alto para o Rogério. Vê se é só o da Cris. Valdirene, como é que está para você? O da Edilene está normal? Da Valdirene? Para mim tá Respira. baixo. Eu tive que colocar o fonezinho aqui no ouvido Colocou o fone no ouvido? para Mas poder ouvir aqui melhor. embaixo também tem três pontinhos. Aqui, antes do desligar, não tem o lugarzinho do telefone no vermelho? Na lateral tem três pontinhos. Vocês podem clicar ali que tem a opção de áudio. Tá? Qualquer coisa, coloquem também um foninho de ouvido. Deixa eu ver, Lília, a Lília disse que está bom. A Cristiane, já vi aqui, já consertou. Ok, já, ok. Então, olha, escrevam no chat, então, a Valdirene já escreveu, ó, respirar nos mantém vivo. Perfeito, Val. Só que para respirar, o que é a reação de respiração? É uma reação chamada... Tem várias reações químicas no nosso corpo, e os químicos, os biólogos, também classificam essas reações com nomes. A reação de respiração envolve oxigênio e glicose. Então, na verdade, é o oxigênio que vem sobre a glicose, rompe ela e produz energia. A energia, que é uma molécula que nos mantém vivo, é a nossa casa de força, é chamada adenosina trifosfato. Professora, eu não sou da área, eu não vou guardar nada disso. Calma, criança, eu só estou falando porque nós temos níveis aqui de conhecimento. Eu não posso ficar muito raso, mas quando eu me aprofundar, eu vou fazer com que vocês compreendam o aprofundamento. Guarda o seguinte: existe uma reação química que o oxigênio quebra a glicose e a glicose forma energia. Essa reação química, como é do oxigênio sobre a molécula glicose, a gente chama oxidação. Só que não produz só energia, tem um resíduo metabólico. O que seria um resíduo metabólico? Um lixinho, uma sujeirinha. Tá certo? Essa sujeirinha é o gás carbônico. Tanto é que nós aprendemos lá na ciência que a gente inala oxigênio e exala gás carbônico, que nós não podemos ficar com excesso de gás carbônico, porque senão o que acontece com a gente? A gente vai se intoxicar de uma forma natural. Desculpa, gente, natural. Mas não é bem assim não, gente. A maioria do gás carbônico fica dentro do nosso corpo para neutralizar a acidez corporal. É o sistema tampão, tem nome, inclusive. Então, quando nós produzimos gás carbônico, 20% vai ser eliminado, 80% vai ser mantido no sistema pela circulação sanguínea para fazer um potencial importante no nosso corpo, que é neutralizar o excesso de ácidos. E é interessante a gente saber que ele está ali nos ajudando, mas se a gente come alimentos muito inflamatórios e a gente oferece um corpo ácido, nosso corpo fica ácido, nós vamos alterar de novo a rota. E aí o que vai acontecer? Este sistema tampão vai liberar cálcio. E, gente, aí vai começar a osteoporose, vai começar aumento da pressão arterial. Olha como tem uma interconexão. Aí pode ser que quem está aqui comigo, a Lana, e também a Rosemary, fala, professora, eu não estou entendendo metade do que você está falando. O que eu quero que você guarde disso tudo que eu falei agora é que nós temos um sistema vivo, autorregulado, e aí a gente chama essa autorregulação de homeostasia. Tem um nome bonito para isso, que é o equilíbrio dinâmico entre as funções do nosso organismo. E eu dei um exemplo aqui para vocês de quando nós, para vivermos, nós produzimos... Borlote, você traz água? Para vivermos, nós produzimos um pouco de, entre aspas, lixo. Mas o nosso corpo tem a finalidade desse lixo. E que é o quê? O gás carbônico, que vai servir para evitar um corpo ácido. E aí, então, vai tamponar. Tamponar seria neutralizar. Mas vamos voltar para o cérebro? Eu falei com vocês duas células que são formadoras desse sistema nervoso. Neurônio famosésimo, muito famoso, e neuróglia, que talvez é a primeira vez que alguns ouviram aqui. Escreve no chat aqui para mim quem é que ouviu a primeira vez dessas células da glia.
Porque tem profissional que nem lembra disso. Estudou anatomia lá 10 anos atrás. Valdirene, coloca aí, Valdirene. Não, não, colocou aqui, não. Pois é, e fez o curso técnico de enfermagem, fez outras formações, porque às vezes o professor falou, ficou despercebido, porque até então achava que as células da glia não tinha tanta importância, eram células de sustentação, mas não é só de sustentação, não é só suporte, é nutrição e excreção. Por isso que a gente tem o sistema linfático. Vocês sabem para que serve o sistema linfático? Para que eu faço uma drenagem linfática? Não é para mobilização de toxinas? Vocês me seguem no canal novo do Instagram, gente? Lá na minha rede nova do Instagram, agora é profaluciene.ozonioterapia. Eu coloquei hoje ou ontem, porque agora eu tenho uma equipe, Foi colocado hoje, eu acho, ou ontem à noite, um carrossel que fala, é uma foto, outra foto, e estava escrito ali, ozônio antes ou depois da drenagem linfática? Lá eu explico que eu faço ozônio primeiro, e aí ele vai mobilizar toxinas, e eu vou fazer a drenagem depois para carrear. Então, drenagem linfática nada mais é do que estimular o sistema linfático, que é um sistema limpador, carreador de sujeira. Vocês sabem que a célula da glia forma o sistema linfático. Professora, linfático? Não, glinfático. É um sistema linfático próprio do sistema nervoso. Olha que interessante isso, gente. E aí, então, nós temos como, quando a gente faz drenagem linfática corporal, a gente indiretamente está ajudando o sistema linfático, porque eles são como se eles estivessem com os mesmos estímulos. Então, eu fazer uma drenagem linfática, por isso que você sente relaxamento, você sente que sua mente fica mais, parece que fica mais centrada, porque você está removendo as toxinas. Então, o sistema linfático e o sistema glinfático, que é específico do sistema nervoso, servem para mobilizar toxinas. E eu posso fazer também massagens, olha, na região craniana, aqui, olha, na cabeça, para estimular esse sistema linfático. Eu posso fazer também massagens na face para estimular esse sistema linfático, ok? Olha, só essa orientação que eu dei agora já merecia um joinha aqui de todo mundo. E aí nós vamos ter essa nova abordagem terapêutica com esses conhecimentos que eu estou falando para vocês. Deixa eu só voltar aqui para passar. Pronto. E aí, o que a gente vai ver nessa aula, gente? Primeiro, eu vou ter bibliografias que eu vou recomendar para vocês. Eu tenho alguns livros, deixa eu pegar esse livro aqui, que está escrito, se eu não me engano, já aí. Se não tiver, eu quero que vocês... Eu tenho até... Pega esses dois para mim, fazendo favor. Esse de trás aí. Vê se você acha ali o cérebro que se transforma. Eu acho que ele está aí. Está com um calorão aqui, gente. Não sei como é que está aí para vocês, mas aqui está quente. Então, nós vamos falar de bibliografias recomendadas. Eu tenho algumas bibliografias aqui que está lá no próprio slide, tá? Tem algumas bibliografias aqui. Tem o cérebro que se transforma. Eu acho que é esse aí. Não é não? Então, eu deixei ele lá na nossa casa. Lá na outra casa que a gente mora de verdade, né? Porque a gente tem metade dos livros aqui e a metade dos livros lá. Mas daqui a pouco eu falo. Tem esse daqui que eu posso indicar que vai fazer muita diferença também, porque é a terapia do magnésio transdérmico, mas daqui a pouco eu falo para vocês dos livros. Vamos falar de autoimunidade. Vocês vão aprender que o que acontece com o nosso sistema de defesa. Ele tem uma postura de um diplomata. O que é um diplomata dentro de um país? É uma pessoa que é de um outro país e que faz uma comunicação, que faz conexões de forma a colocar para esse país que está recebendo a sua população de origem. Então, o diplomata aqui no Brasil, dos Estados Unidos, é um americano. E ele está aqui para manter a ordem e uma boa convivência, boa comunicação com o governo e as pessoas que são norte-americanas que moram no nosso país. Então, quando nós temos nosso sistema de defesa, ele é diplomata.
Mas quando nós desenvolvemos doenças autoimunes, que não necessariamente são aquelas doenças elencadas como doenças autoimunes, vocês vão aprender aqui comigo que há situações de autoimunidade que não foi classificada ainda como autoimunidade, o nosso sistema de defesa começa a ficar agressivo e para com esse negócio de mediador. Ele não é mais mediador, ele não é mais um educado que tenta resolver tudo na conversa, ele se torna agressivo. Mas calma que nós vamos falar mais daqui a pouco. Vamos falar da otimização cerebral e vamos falar da neuroplasticidade cerebral. A otimização cerebral é como que a gente melhora a performance do cérebro. A neuroplasticidade cerebral é como que a gente faz com que o nosso cérebro ache novos caminhos e forme novas sinapses e que forme novas rotas para que aquela função que foi perdida no AVC, por exemplo, ou em um aneurisma, ou em um acidente, num traumatismo crânioencefálico, possa ser refeita, não por produzir um novo neurônio. A neuroplasticidade neuronal, lá na infância, e já se sabe que é uma pequena janela quando a gente envelhece. Mas é tão pequena que precisa ter todo um terreno biológico apropriado para que esses neurônios nasçam novamente. Mas é quase que impossível, mas existe essa rota sim. Só que tem uma probabilidade possível quando a gente muda o estilo de vida da pessoa, que é mudar a comunicação e as rotas de comunicação. E aí a gente vai falar sobre isso. Nós vamos falar das principais alterações neurológicas, cerebrovasculares e hormonais com repercussão também no sistema nervoso. E o suporte pró-oxidativo, que é o nosso amado ozônio, ok? E aí, a bibliografia recomendada, eu tenho um deles aqui em mãos, ó. A Dieta da Mente, eu ganhei do Dr. Marcos, um aluno meu do curso de ozonioterapia, psicólogo, e aqui realmente há toda uma abordagem voltada para uma alimentação ao contrário do que se acha que é saudável. Essa alimentação aqui é uma alimentação voltada para alimentos que tenham um alto teor de gordura, mas não qualquer gordura, não é uma fritura, é gorduras naturais, peixes gordos, deixa eu pensar mais, castanhas, sementes, óleos vegetais não hidrogenados, e também um bom aporte de proteína, um bom aporte de vegetais que possam fornecer micronutrientes para a proteção cerebral, como, por exemplo, resveratrol, beta-caroteno. O resveratrol é comum nas frutas vermelhas, e quando a gente fala frutas vermelhas, vocês devem ter visto o meu café da manhã ontem, ele não é especificamente o mirtilo e o morango, talvez na sua terra você não consiga. A melancia, a goiaba, a acerola são consideradas frutas vermelhas, a pitanga é considerada fruta vermelha. E aí, então, nós precisamos ter esse tipo de alimentação para dar suporte para a saúde cerebral. Um outro que tem aqui é o fim do Alzheimer. Eu ainda não tenho ele físico, eu acho, se eu não me engano, que eu tenho ele em PDF. Os livros desses que eu tiver em PDF, eu encaminho para vocês. Se vocês olharem aqui embaixo, olha, além da foto do livro, tem um link para o YouTube, que você pode diretamente entrar aqui num áudio, o audiolivro da Dieta da Mente. Você consegue, se você não tem como eu, o livro físico para ler, você pode clicar em cima, é linkável. Quando vocês receberam lá o PDF, vocês podem clicar com o mouse da mão direita aqui no cantinho e conseguir entrar. Se não, se você tiver pelo celular, você clica ali também, você consegue entrar. E aqui, olha, eu tenho também o fim do Alzheimer, não o livro, eu não tenho, mas eu tenho aqui um vídeo que mostra os principais pontos desse livro. E é com o doutor Alain Dutra, que ele trata muitos pacientes com Alzheimer, tá bom? Outro livro que eu coloquei para vocês, que eu tenho ele físico aqui, esse azulzinho, Como Tratar Doenças Autoimunes, porque vocês vão aprender comigo que muitos dos problemas de saúde do cérebro têm a ver com uma doença autoimune, então a gente precisa entender o que é a autoimunidade. E ainda não tenho o barriga de trigo, mas uma vez que a gente tem barriga de trigo, a gente tem também cérebro de trigo. O cérebro de trigo é um cérebro inflamado, é um cérebro que está com uma neuroinflamação intensa,
o trigo, não só o trigo, mas todos os alimentos onde você consiga adquirir fontes de glúten, eles são extremamente inflamatórios. Para a inflamação do nosso intestino, e o intestino ele tem uma conexão, ele tem uma interface direta com o nosso cérebro, não apenas o intestino. Nós vamos aprender que outros órgãos, como fígado, tireoide, são de extrema importância para a saúde do nosso cérebro, mas o intestino já está até popularmente conhecido como o nosso segundo cérebro. Então, você tratar o intestino, e qual é o problema do trigo? A presença da gliadina que vem do glúten. O glúten é uma proteína grande que desdobra em outras proteínas, e existe uma em especial chamada gliadina, que tem o poder de separar as junções estreitas do nosso intestino. Então, o nosso intestino, são células bem justapostinhas, bem ligadinhas, mas o trigo e outros alimentos inflamatórios, mas em especial a gliadina que tem no trigo, faz esses dermossomas, que são proteínas conectivas, proteínas de conexão dessas células para ficar bem juntinhas, se romperem, e aí abre poros. O nosso intestino é uma membrana permeável, mas é semipermeável. Vai permitir a entrada de nutrientes, de água, de minerais, de vitaminas, mas não é para entrar tudo. Quando começa a entrar proteínas muito grandes, quando começa a entrar toxinas, e aí isso tudo desdobra em uma reação muito intensa do nosso sistema de defesa. Muito intensa. Por quê? Por trás do nosso intestino é um tubo. Se ele passa vitaminas, passa minerais, passa substâncias importantes, aminoácidos, passa a glicose, passa coisas que o nosso corpo precisa usar, ok. Mas se começa a passar toxinas, moléculas muito grandes, quem está do lado de cá é a corrente sanguínea, vai levar isso para o corpo todo e vai fazer com que o sistema de defesa que está dentro do próprio sangue comece a atacar aquilo. Só que começa a vir muito fluxo de entrada de proteínas indesejadas, de toxinas diversas, porque formou buracos ali, aquela membrana foi rompida, e aí então nós começamos a permitir a entrada de sujidades. É como se fezes entrasse de uma forma mais direta, é como se fezes, não é fezes propriamente dita, mas são toxinas que estavam nas fezes, entrassem para a nossa circulação, para o nosso sangue. O nosso sangue começa a liberar substâncias de células de defesa, depois proteínas de defesa, e aí o nosso sistema de defesa, que é muito bom para destruir micro-organismos, ele não dá conta muito de toxinas, ele começa a ficar meio doidão. E aí como se fosse uma esquizofrenia do sistema de defesa, ele começa a atacar quem não deveria atacar. Aí ataca a nossa tireoide, ataca o pâncreas, ataca as articulações, ataca o cérebro. Ataca o cérebro. Então, gente, tudo isso que eu vou falar para vocês vai ser importante, mas essa parte que eu estou falando para vocês aqui, por que tratar doenças autoimunes, ela é de extrema importância, porque você vai começar a ficar atento às toxinas que agridem o nosso sistema de defesa, que provocam o nosso sistema de defesa. E grande parte dessas toxinas advém da alimentação, mas existem outros, existem parasitas, existem metais, existem outros xenobióticos, que são palavras novas para alguns de vocês, mas para outros já são comuns. Que são xenobióticos, são hormônios estranhos, fora do nosso corpo, são substâncias químicas que se comportam como se fossem hormônios. E aí, então, a gente precisa ter ideia de que isso aconteça. Aí você vai ficar desesperado agora, professora, você está falando coisas muito, muito confusas. Calma, criança, eu deixei, inclusive, para você aqui, olha, várias aulas para turbinar o seu cérebro, porque você vai precisar disso depois dessa aula. Essa aula realmente é de dar um nó no cérebro. Então, olha, um resumo de um livro que faz com que você aprenda melhor a usar o seu cérebro no trabalho. E uma das funções de um terapeuta, além de trabalhar atendendo pessoas, é trabalhar estudando casos. E você vai precisar de estudar casos, para estudar casos você vai precisar de ter essas informações. E aí, então, eu estou deixando para vocês vários links aqui para você melhorar a performance cerebral, mas não vai ser só estudando. Estudar, gente, olha bem, vocês estão tendo uma oportunidade aqui de fazer uma otimização cerebral, de fazer um biohack cerebral.
Como que eu otimizo a minha memória, a minha concentração, o meu foco? Aprendendo um novo idioma. Professora, então você quer que eu aprenda francês, inglês, mandarim? Também, mas você está aprendendo um novo idioma comigo. Quantas palavras novas eu já falei para você? Talvez a doutora Lília, doutor César, Rogério, que está assistindo, a doutora Edilene, muitas coisas que eu estou falando está tranquilo para eles. Mas mesmo assim, para eles vai ser bom também, que está turbinando o cérebro. Quanto mais você ouve da mesma coisa, melhor e mais claro fica na sua memória. Eu, para poder dar aula para vocês, eu estudei. Eu estou estudando tem uns 3, 4 dias isso. Estou lendo sobre... professor, você já deu essa aula na pós? Já. Mas todas as vezes que eu vou dar aula de novo, eu estudo de novo. E aí aquilo fixa melhor na minha mente, eu tenho facilidade de verbalizar e de contextualizar. Porque não adianta eu ficar falando e não ficar claro para vocês. Rogério, fecha a janela, que o culto está acontecendo aqui dentro. Não sei se vocês estão ouvindo. Não, mas está me atrapalhando a concentração. Olha bem, gente, então eu preciso ter foco, vocês precisam ter foco, mas vocês estão aprendendo uma nova língua. A partir do momento que vocês estão aprendendo uma nova língua, vocês estão também ampliando as sinapses, que são as áreas de comunicação de um neurônio com o outro, e vocês vão começar a fixar melhor. Vai ter que assistir essa aula mais de uma vez. Você tem 1 ano acesso a essa aula. Então, não assista apenas hoje, assista novamente, ok? E aí, então, tem essas aulas aqui, inclusive programação neurolinguística, para você aprender a reprogramar seu cérebro para aquilo que a gente fala que é o positivo. E aí, agora a gente começa a aula propriamente dita, porque até agora nós estávamos apenas dando um sobrevoo. Eu não expliquei nada em profundidade ainda, eu apenas falei sobre, por isso talvez está confuso para vocês. Tá tudo bem aqui, estamos na mesma página. Fala aqui para mim se tem alguma dúvida, vai levantar a mãozinha e vai usar o microfone ou usar o chat. Aqui, olha, maravilha, aqui o ar tá bombando. Eu tô sem ar aqui, gente, calorão. E tive que fechar a janela para me concentrar. Tá tudo bem por aí, gente? Alguém tem vontade de levantar a mãozinha e falar alguma coisa até aqui? Mostra aí para mim, Rogério, se eles estão com a mãozinha levantada. Não. Não? Então eu vou tocar o barco, ok? Ah, Valdirene, tá tudo bem, mas foi só no chat mesmo. Então vamos seguir. Aí agora a gente vai começar a parte propriamente dita, ok? Dá uma olhadinha aqui, Rogério, que o pessoal está aqui que fala no meu celular. Então, a primeira coisa que a gente vai falar foi o primeiro conteúdo que eu tive quando eu comecei a estudar doenças neurológicas, que foi sobre a autoimunidade. Esse conteúdo, inclusive, ele foi pensado na aula que eu tive de doenças neurológicas e autoimunes. Eu posso até compartilhar esses slides com vocês, que foi a aula que eu fiz com o Dr. Lai Ribeiro, mas eu já te adianto bem claramente. Você não vai conseguir compreender muito bem, não, porque os slides do Dr. Lai têm pouco texto e mais imagens. Mas se vocês quiserem, eu vou tentar baixar essas aulas e colocar no grupo. Só não podem usar sem a permissão da Academia Lai Ribeiro. Tanto é que se eu uso alguma coisa aqui, eu tenho que solicitar que eles me liberem para usar. Mas eu estudei novamente aqueles slides, eu estive lá sentadinha do lado do doutor Anunciato. O primeiro nome dele... Ele trata pacientes com Alzheimer, é um altão, a mãe dele teve Alzheimer. Doutor Antônio Anunciato, não é isso. Daqui a pouco eu lembro o nome dele. Ele tem um programa na Jolivie, e ele fala muito sobre Alzheimer, e eu estava sentado do lado dele, e eu lembro que ele falou bem assim, esse professor é excelente, né? Eu falei, maravilhoso. Pena que eles chamam uns palestrantes que não prestam para porcaria nenhuma. Eu falei, todos os palestrantes que ele convidou até agora são excelentes. O próximo você vai ver. Péssimo. Aí eu falei, meu Deus do céu, não fala assim não. Sempre tem alguma coisa boa com as pessoas. Você vai ver. Daqui a pouco o doutor Lai chamou ele. Ele falando dele mesmo, né? Ele é muito brincalhão. Mas essa aula foi dada por ele, esse conteúdo aqui, olha. E eu fiquei muito interessada, foi um conteúdo que me agregou muito, e a partir desse momento eu tive uma visão ampliada, e eu quero que vocês tenham também. Então, tem algumas perguntas que eu vou fazer aqui.
falar alguns textos, algumas frases que eu vou falar aqui para que a gente fixe sobre esses conteúdos. Primeiro, quando a dieta é inadequada, o medicamento é inútil. Esta frase é uma frase da Ayurveda. Ayurveda, eu sempre troco esses Rzinhos, que é uma medicina indiana, milenar, que mostra que pela alimentação você consegue desinflamar, detoxificar, você consegue suplementar, você consegue efetivar uma estratégia de terapias. Eu acho que agora é o fumacê que está passando, tá, gente? Está tendo um surto de dengue por aqui, não sei se vocês escutam, mas está um barulho bem alto. Eu vou continuar explicando. Coloca aqui para mim, vocês escutam o barulho do fumacê? Escrevam aí, por favor. O Meeting não, o Meeting tem um filtro. Não, então eu vou continuar. Então, olha aí. Precisamos pensar, então, sim, o que o nosso paciente come. Outra coisa, qual é a causa da neuroinflamação? Geralmente, o que é a causa da neuroinflamação é justamente a alimentação incorreta, o intestino que está peneira furada, os hábitos de pensamento dessa pessoa. Você sabia que pessoas que assistem muitos programas de violência, jornal até, tá, gente? Ou então aquelas séries onde matam-se muitas pessoas, ou então filme de terror, elas podem causar uma neuroinflamação. Então, a inflamação não vem apenas do que se come pela boca, a inflamação vem também pelo que se come pelo olho, pelo ouvido, pessoas que gostam de ficar num ambiente onde as pessoas reclamam. E outra coisa, qual é o risco da polifarmácia? As pessoas estão usando medicações, cada vez mais medicações para resolver seus problemas. E aí ela tem, por exemplo, uma situação onde o seu estômago não funcione bem. Eu sempre peço para os pacientes, para quando eles têm má digestão, comendo grãos e proteínas, para eles fazerem o teste do bicarbonato. Eu vou escrever aqui, porque alguns são meus alunos, já conhecem, outros não são. Esse teste é teste caseiro, mas com alta efetividade. Teste do bicarbonato. Para que serve esse teste, professora? Para me saber qual é o nível de função gástrica da produção de ácidos. O nosso estômago, ele tem pH ácido. É um ambiente bom para que esse estômago funcione? É este pH ácido. Só que muitas vezes a pessoa começa a ter uma alimentação inadequada e ele baixa, esse pH baixa, esse pH, aliás, sobe e a alcalinidade se mantém no estômago. Alcalino é o contrário da acidez. Só que o que é alcalino também é irritativo. Aí ele vai comatejar o gastro vai e fala que aquilo ali é uma acidez, muitas vezes sem investigar mais profundamente. Então, nós podemos ter irritação gástrica tanto pelo excesso de ácido, quanto pela falta do ácido, porque vai promover um ambiente alcalino. Só que está se tratando todos como se fosse excesso de ácido. Prescreve-se medicamentos, os prazóis, não só o omeprazol, outros prazóis, que vão inibir a produção de ácido. Eles vão ter uma ação inibitória da bomba de prótons. Prótons são justamente os fornecedores de H+, que são os ácidos. É química isso, tá, gente? Então, imagine que o nosso estômago precisa produzir ácido para degradar as proteínas. Só que nós começamos a sentir refluxo, mal-estar, azia. Você vai no gastro. O gastro, ao invés de investigar com mais detalhe, passa um inibidor da bomba de prótons, que é esse inibidor de acidez. E aí a pessoa começa a sentir bem, porque não está mais ácido. Mas não é porque está mais ácido, é outra coisa, está disfarçando ao invés de tratar. Só que quando você não tem acidez adequada, você não quebra as proteínas de forma adequada. Se vocês não quebram, se eu não quebro, se uma pessoa não quebra a proteína de forma adequada, nós vamos deixar de formar várias estruturas importantes. E aí, esse estômago não funcional, não entregando a função dele, que é a quebra de proteínas, vai repercutir na nossa defesa, na produção de neurotransmissores, na produção de várias circunstâncias no nosso corpo. E aí, essa medicação em si, sozinha, ela causa uma tendência à demência.
A medicação causa uma tendência à demência. Olha bem, a doutora Lília colocou, com hipoacidez, há uma deficiência na abertura do piloro. E o piloro é aqui, nós temos um esfíncterzinho. Esfíncter cárdia, que é um nó de músculozinhos e nervos, que fecha quando você engole a comida, para que a comida fique aqui, ó, no estômago. Depois a gente tem um outro nozinho de nervo e músculo, uma válvulazinha chamada esfíncter pilórico, ou piloro, que vai fazer com que a comida que esteja no estômago vá para o nosso intestino delgado. Se esse nozinho de nervo fica meio abertinho aqui na cárdia, esse primeiro nozinho de músculo e nervo fica meio abertinho, nós vamos ter conteúdo do estômago vindo para o esôfago, aí fica aquela acidez, porque o esôfago não suporta nem um pouquinho de ácido. Aí você tem sintomas de acidez não estando ácido, porque é o esôfago sofrendo. Se é o piloro, que é esse segundo que a doutora Lília falou, você não tem o fechamento. Aí aquele conteúdo do intestino delgado, que ele é alcalino, vai refluir para o nosso estômago, fazendo com que faça uma alteração do pH do nosso estômago, e aí o estômago não vai fazer a finalidade dele, que ele existe para isso. O estômago existe para quê, professora? Para quebrar proteínas em aminoácidos, os aminoácidos servirem de tijolinhos para a formação de várias substâncias, incluindo hormônios, neurotransmissores, enzimas, proteínas de defesa, proteínas estruturais como colágeno. Olha bem, gente, que prejuízo uma polifarmácia, usar muitos medicamentos sem necessidade. Se tem uma indicação para os prazóis, tem que ter início e fim. Não pode, tem gente que a vida inteirinha fica tomando omeprazol, aí fica com aquela cabeça oca, não tem concentração, fica jovem, parecendo que tem Alzheimer, que tem uma demência, porque está usando muito tempo medicação como essa. Obrigada, doutora Lilian, por ter colocado esse detalhe. E aí, nós temos que também pensar na interface, que tem a conexão, o caminho de comunicação que é via nervo vago, do intestino com o nosso sistema nervoso central e periférico também, mas principalmente porque a periferia é o próprio vago. O vago é um dos nossos nervos que partem da medula nervosa. É assim, gente, nós temos aqui dentro do nosso crânio vários órgãos que compõem nosso sistema nervoso central. O maior deles é o cérebro, onde está ali o comando, a coordenação, o controle das funções do nosso corpo. Mas nós temos o encéfalo, mesencéfalo, ponte, bulbo, nós temos glândulas, glândula pineal, nós temos a glândula... Gente, sumiu o nome agora. Me ajuda aqui, a glândulazinha que tem neuro... A pituitária, qual é o outro nome dela? A pituitária... Eu estou cansada já, né? A doutora Lília me ajuda aqui. A hipófise, Edilene, obrigada. A hipófise, que tem a neurohipófise e a hipófise, que ela realmente é a função produtora de hormônios. A neurohipófise apenas armazena as substâncias produzidas pelo hipotálamo, que também é uma outra glândula que está dentro da nossa cabeça. Nós temos, então, também a amígdala cerebral. Nós temos, então, várias glândulazinhas que estão dentro da nossa cabeça e vários órgãos importantes. Nós conhecemos muito bem o cérebro, mas tem os outros que têm função de equilíbrio, tem função de captação da imagem dos nossos olhos. Os nossos olhos são só janelas, nós, na verdade, temos um sistema nervoso para interpretar a visão que nós temos. Olha bem, gente. Para sensibilidade tátil também é por via do sistema nervoso. Então, o nosso intestino, ele é muito inervado, ele tem muitos ramos nervosos, ele tem muitos gruminhos, areazinhas de formação de nódulos nervosos. E tem o nervo vago, que tem essa comunicação diretamente com do nosso sistema digestório com o nosso sistema neurocentral. E aí, então, essa interface deve ser importante, porque se eu tenho quebra de barreira intestinal, olha bem, se eu tenho quebra de barreira intestinal, se o meu intestino está hiperpermeável, se o meu intestino está igual tripa ralada, cheio de buraquinhos, isso significa que eu tenho também uma quebra de barreira hematoencefálica. O que é a barreira hematoencefálica? Olha bem, nós temos proteção para esse sistema nervoso. O sistema nervoso, ele é
de extrema... Olha, carinha, as carinhas, não sabia que fazia carinha, não. Foi você que colocou? Nosso sistema nervoso precisa ser protegido. O crânio e as nossas vértebras são formas de proteção do nosso sistema nervoso. Forma essa carapaça, forma esse canal onde a nossa medula nervosa está lá. E aí, então, nós temos outros sistemas de defesa, ou outros sistemas de impedir que o nosso... Não é só defesa, né? É de barreira mesmo. Nós temos as meninges, nós temos o líquido cefalorraquidiano. As meninges são 3. Uma chamada pia mater, uma chamada aracnoide, a outra chamada dura mater. Lá, quando eu dava aula de anatomia, eu fazia os alunos guardarem assim. Aonde que sai a água? Na pia. Então, a pia mater está perto do líquido cefalorraquidiano. Então, está mais para dentro. O osso é duro, então a dura mater está em contato mais com o osso. E a aracnoide está no meio, e ela lembra uma teia de aranha, por isso que ela é chamada aracnoide. São 3 membraninhas que fazem com que absorva impacto, evite que o nosso sistema nervoso fique exposto diretamente ao osso. Então, são 3 folhetinhos que a gente fala. E então, osso, meninges, e tem o líquido também amortecendo impactos ali. E aí, esse licocefalorraquidiano é um líquido muito, muito coloidal. O que é um líquido coloidal? Ele é um pouquinho viscoso, ele é um pouquinho grosso, pela presença de muitas proteínas, muitas proteínas. Tem a função drenante, tem a função protetora e tem a função imunológica. E aí, então, quando nós temos o intestino hiperpermeável, o intestino peneira furada, o intestino tripa ralada, o intestino que foi aberto os porinhos, nada impede que nossa barreira hematoencefálica esteja da mesma forma, esteja também comprometida e aberta para entrar toxinas. Então, nós precisamos compreender que tem uma interface bem, bem importante do nosso cérebro com o nosso intestino. O César fez uma pergunta? Não, só está participando mesmo. Neurohipófise, ok. Então, gente, qual mais um item que a gente tem que lembrar de autoimunidade? Para tratar o cérebro, vai ter que tratar o corpo. A inflamação cerebral começou na inflamação do fígado. O fígado é nossa alfândega. Pensa o fígado como uma alfândega de aeroporto, uma alfândega de um porto. O que é alfândega? É o local onde as mercadorias que vieram de outro país chegam, de outro lugar chega, e agora eu tenho que avaliar se aquilo é seguro para entrar. Então, o fígado tem essa finalidade. Vai chegando o sangue, ele se encharca de sangue, o fígado é bem vermelhão, ele é bem roxão, porque ele tem uma veia bem largona, veia porta, e aí chega o sangue para poder limpar. Nosso fígado é o principal órgão detox, E aí entra lá, e agora ele vai dizer, isso fixo vai embora. E aí ele vai liberar várias rotas de detoxificação. Nós temos 3 fases para detoxificar. A primeira fase é uma fase bem rápida, a segunda fase é uma fase mais demorada um pouco, e a terceira fase é uma fase que a gente quase não usa, mas é uma fase que a gente precisa, porque certas toxinas só na terceira fase que a gente detoxifica. Mas tudo está acontecendo via fígado. Então, se eu tenho um fígado que não está dando conta do excesso de toxinas, ele vai se inflamar. E ele vai se inflamar e ele vai ainda, considerando que essa pessoa tem um ganho de peso, ele ainda está encarcerado, todo amarradinho, com aquele colchão de gordura, fazendo uma pressão no fígado. E aí, nosso fígado não estando bem, nosso cérebro também não está bem. Então, tratar o fígado faz parte de tratar doenças cerebrovasculares, doenças neurológicas, doenças hormonais com repercussão cerebral, ok? E aí, então, tudo isso, tudo no organismo é complexo e interligado. E isso tudo está povoando nessa causa. Se você não conhece a causa, não é capaz de reduzir o dano. Por que eu coloquei essa foto de luz aqui? É uma história que o doutor Lai Ribeiro sempre conta de uma pessoa que perdeu uma carteira de dinheiro, um homem que perdeu uma carteira de dinheiro. E ele está procurando ali perto daquele poste ali. Chega alguém e fala, moço, o que você está fazendo? Estou perdendo minha carteira. Eu perdi minha carteira, meus documentos, meus cartões, está tudo lá. Eu vou te ajudar. Então me ajuda. Aí tá os dois procurando. De repente, esse que veio ajudar falou assim, moço,
O senhor tem certeza que o senhor perdeu aqui? Ele, não, perdi foi lá. Mas por que o senhor está procurando aqui? Porque aqui tem luz. Então, as pessoas estão procurando onde tem luz, sendo que o problema está mais profundo, mais escuro, e a gente precisa elucidar. Então, eu tenho que ter uma dieta adequada, eu tenho que tratar a inflamação, eu tenho que reduzir a quantidade de medicação, eu tenho que lembrar que o intestino faz conexão com o cérebro, eu tenho que tratar o corpo inflamado para ter resultados no cérebro, eu preciso lembrar essa interligação que tem entre os sistemas. Tá tranquilo por aqui? Podemos continuar? Falem para mim. Lília, hoje o César postou no Instagram uma ferramenta para depuração do fígado e vesícula. Pessoal, corre lá. Medicina Integrativa, como que é o Instagram de vocês mesmo, Lília? Saúde Integrativa, como é que é? Escreve aí para a gente poder, o pessoal começar a seguir vocês e pegar essas orientações. Eu não vejo a hora desses dois começarem a dar aula, tá? Estou precisando de aposentar. Eu preciso de gente para começar a dar aula no meu lugar. Já tenho 51 anos, não tenho mais idade para ficar dando aula, não. @César Bess. No dele mesmo, né? Pensei que era no da clínica. Então, gente, vai lá, segue o Dr. César, e ele colocou uma estratégia lá para desinflamar, deixa eu ver aqui, uma ferramenta para depuração do fígado. Uma vez que eu limpo fígado e vesícula, eu acho que a Ordília não entrou na aula agora, mas ela vai ter acesso a essa aula. E a tia dela está com cálculo biliar. E hoje eu estava falando para ela, cálculo biliar é quando nós temos um excesso de colesterol que endurece ali naquela vesícula. Então, a gente não precisa combater o colesterol alto. Eu tenho que saber quem é que está alto na mistura. Nós temos um colesterol total. Quem é que está alto? Nós temos o HDL e o LDL. Hoje, Deus livra e logo Deus leva. Tá bom? Aprendi com a professora Vanessa. O bom é, hoje Deus livra, HDL, logo Deus leva, LDL. Mas esse ruim, ele não é de fato ruim. Ele está ali para tapar um buraco que o processo inflamatório abriu. Mas eu também não posso manter ele muito alto, porque senão ele oxida, e essa oxidação vai causar neuroinflamação. Tá bom? Clínica Integra Vita. Ok. Então, é isso que a gente vai seguir. Vamos seguir do César também. Coloca no grupo também. Rogério, depois você coloca lá. Vai estar aberto o grupo até segunda, gente. Então, vocês podem ir colocando lá, que eles pediu para colocar também. E aí, então, nós temos que fazer essas interconexões e lembrar o que é a autoimunidade. Eu tenho que sair desse slide aqui com vocês falando para mim, se vocês compreenderam o que é a autoimunidade. Fala aqui para mim. Pega no microfone, eu vou pedir aleatório aqui, vou fazer provinha aqui. Fala para mim, Josiane, que chegou atrasada. Josiane, fala para mim, nas suas palavras, você não se apresentou, você pode se apresentar também. Qual o seu nome, formação? Josiane, usa o microfone. Não quero você escrevendo nada, não. Usa o microfone. Fala para mim o que é autoimunidade e o que esse slide te fez abrir a sua mente aqui agora. Josi. Será que a Josi não está aqui? E embaixo, o primeiro ícone é do microfone, na barra de baixo, gente. Se a Josi não está aí, que talvez ela ligou e foi lá dar comida para as crianças, eu sempre falo isso. Quem é que pode falar? Vou jogar para o César. César, fala para mim. Eu vou falar aqui no... Desliga o telefone. Tá dando eco, mas o César vai corrigir lá. Estou corrigindo aqui. Não, o que a gente aprendeu foi nessa parte que a Luciane deu até muito bem, explicando muito bem, que praticamente a dieta, o alimento é uma parte importante que a gente deve cuidar, né, para não causar, no caso, a neuroinflamação, né, porque
onde há uma quebra de barreira intestinal, há também uma quebra de barreira hematoencefálica, né? Então, isso aí é uma Perfeito. parte importante. Então, e o nosso organismo é complexo, né? Então, aquele eixo, né, que tu colocou ali, que a gente vai falar, que acho que tu deve falar também, que é o cérebro-intestino, né? Que é uma parte também que a gente fala muito com nossos pacientes aqui, né? Então, assim, a retirada de glúten, né? Então, E isso aí é bem importante, né? Derivados lácteos, enlatados, tudo isso aí são coisas que devemos cuidar, né? Porque o cuidado do nosso cérebro começa pelo intestino. inclusive, além dos 2 caderninhos que vocês vão receber do Riamente, que são os alimentos que melhoram que melhoram o cérebro, e o de saúde respiratória, proteção respiratória, vocês vão receber também um que é o primeiro livrinho que eu construí, super simples, 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 que eu entrego para os pacientes, que é a exclusão de alimentos com glúten, lácteos industrializados, açúcar, por 21 dias. Mas, professor, não é para a vida toda? Calma, a gente não assusta o paciente. A gente pede ele para fazer um detox de 21 dias. Depois pede ele para voltar um por um. E ele vai começar a sentir os sintomas de novo. Aí a gente fala, agora a responsabilidade é com você. Nós não somos, gente, nós não somos responsáveis pelos resultados dos pacientes. Nós somos responsáveis por mostrar ele um caminho que vai dar certo. Eu já, como é que eu posso falar? Eu já acalmei meu coração. Antes eu ficava tão revoltada que o paciente voltava a comer, que não sei o que lá. Não. Cada um tem a sua jornada, cada um tem a sua estrada, cada um sabe qual a dor que quer levar. Nós temos que mostrar para ele um caminho possível, e nesse caminho possível ele vai sentir os benefícios. 21 a 30 dias, suspende. Olha, você está fazendo um processo detox para que o nosso tratamento tenha o melhor efeito. Depois você vai voltar. Num dia, passa uns 3, 4 dias, depois você volta um outro, não volta tudo junto, não. Volta um por um, e rodiziando, até você entender quais desses alimentos provocam toda essa condição, nesse caso neurológica, mas se fosse uma outra para dor, se fosse para questões de emagrecimento, você ia fazer da mesma ótica, fazer com que ele tome para si a responsabilidade que lhe cabe. César levantou a mão, pode falar. E complementando o que tu disse sobre o fígado, hoje até, se alguém quiser depois verificar o que eu postei, é incrível como a gente vê muitos profissionais ainda indicando a retirada de vesícula, né? E a gente vê hoje que o fígado e a vesícula são 2 órgãos importantes no organismo, né? Até eu desconhecia a importância que tem esses 2 órgãos. O fígado, como eu falei para vocês, tem essa função de alfândega, então é ele que vai permitir a entrada e a permanência e a exclusão de substâncias boas ou ruins. E a nossa vesícula, ela tem não só o poder de nos oferecer um detergente para ajudar a degradação de gordura, como é dela que sai um alimento perfeito para a nossa microbiota intestinal. Enquanto nós temos lá nosso, como é que a gente fala? O apêndice, que fornece novas bactérias, e tem muita gente sem apêndice, tem gente sem apêndice, sem vesícula, para piorar. Na vesícula que você tem como se fosse um prebiótico, um alimento adequado para a nossa microbiota original crescer saudável. Olha bem, gente, quanto mais a gente estuda, mais surpresas boas a gente tem, porque conhecendo isso, a gente vai influenciar nosso paciente na decisão. Mas, professor, eu recebi uma pessoa com vários cálculos biliares. Tem caminho para tudo, tá, gente? César, você ia falar mais um pouquinho. Inclusive, o pessoal pensa que as pedras são originais na vesícula, e não é. A maioria das pedras se origina no fígado, né? Se aloja. Se aloja, exato. Se aloja no fígado, naquele colédoco, também, né, no canalzinho, muitos do colédoco, e elas não são pedras propriamente ditas, elas são uma gosma. Exato, aquele barrinho que o médico, quando faz o exame, diz, tem um barrinho leve. Aquilo ali é a formação já da lama, né? É uma lama, isso aí, é uma lama.
Na verdade, ela só se torna cálculo quando ela sai do nosso corpo, porque ela oxida. Aí as pessoas falam assim, não dá para fazer tratamento de vesícula biliar porque está cheio de cálculo. E aí, o que vai acontecer? Vai interromper o fluxo biliar, vai interromper... Não tem essa possibilidade, tá? Eu aprendi isso com o professor do César e do Rogério. Silvio. Doutor Silvio. Excelente ele. Ela tá como se estivesse levantando a mão. Lília? Não. Deu um eco aqui, eu não entendi o que você falou. Foi sem querer. Ah, tá. Desliga o outro aí. Eu fico assistindo a aula do doutor Silvio lá. Então, gente, vamos continuar, né? Rogerinho, passa aqui para mim, você que é o meu DJ, porque, gente do céu, 8h30. Vamos lá, Luciene, você tem que dar pelo menos 10 slides. Eu posso até marcar a aula para continuar depois, mas eu tenho que avançar um pouco mais. Então, essa correlação entre sistemas faz com que a gente tenha uma abordagem sistêmica. Então, nós vamos fazer um tratamento integrativo e complementar. O que é um tratamento integrativo e complementar? É quando eu identifico as causas. Eu não fico tratando o fruto, eu começo a tratar a raiz. A raiz dos problemas tem a ver com estilo de vida. Inclusive, existe uma medicina do estilo de vida. A colega médica, a Lília é médica, ela pode fazer uma especialização na medicina do estilo de vida. Só que a medicina integrativa é justamente isso. Você vai entender que nós temos os nossos genes, eles podem ter alterações, eles podem expressar proteínas que atrapalham o bom funcionamento, mas ele pode também ser desligado. E como que eu faço? Como que eu mexo nesse gene? Como eu faço um melhoramento genético, vamos dizer assim, cuidando da minha epigenética, que é o meu estilo de vida, a quantidade de água, o sono que eu durmo, o gerenciamento das minhas emoções, o alimento que eu como, o tipo de alimento que eu escolho, usando fitoterápicos, usando suplementos. Isso tudo faz com que eu mexa na expressão gênica. Então, hoje já se sabe que da grande maioria da possibilidade da pessoa desenvolver uma doença, 60% e até mais diz respeito à epigenética e não à genética. A genética tem a responsabilidade de 20% do adoecimento. 5%, 10% é do profissional de saúde. Nós só temos a mensagem. E o corpo pode ter uma tendência a adoecimento, mas se eu dou um bom estilo de vida, não vai adoecer. Na minha família, é comum as pessoas morrerem jovem com diabetes. Eu tenho certeza que eu não vou morrer jovem, mesmo porque eu já até passei a idade deles. Eu tenho 4 casos na família de pessoas que morreram com menos de 40 anos, menos de 50 anos. E eu falo para vocês, eu tenho estes casos na família, mas eu tenho hoje consciência do que eu coloco no prato, da atividade física que eu faço, do sono que eu regulo, da água que eu bebo, da gestão das minhas emoções. Eu vou conseguir, da respiração que eu uso como método de terapia, de tratamento, eu vou conseguir transpor essa genética que eu tenho alterada. Então, nós temos que lembrar que quais são esses temas que eu tenho que combater com a abordagem do tratamento sistêmico, do tratamento integrativo, do tratamento complementar. Eu tenho que reduzir a oxidação, o estresse oxidativo, a inflamação e a autoimunidade são os principais causadores de feridas nas nossas células. As nossas células, elas só nos entregam um adoecimento porque nós entregamos para ela um ambiente hostil. Vocês entendem o que eu estou falando? Nossas células se transformam em células doentes e até câncer, porque nós entregamos um ambiente hostil. Nós entregamos para ela, ela só responde, ela é responsiva. Eu já mostrei para vocês, e quem não me segue ainda no Profa Luciene Ozonioterapia, a foto da minha sogra, com 80, com 84, com 86. Nós achamos uma raridade, eu e o Rogério, ela com 62 anos. Gente, ela está muito mais envelhecida ainda do que em todas as outras que a gente fez.
Por que a minha sogra está melhor mentalmente, melhor fisicamente, melhor na aparência? Porque ela pegou para si a responsabilidade de escolher fazer atividade física, de se alimentar de acordo com aquilo. Pode abrir lá, por favor, Rô. Com aquilo que vai trazer saúde para ela, de beber água, uma água de boa qualidade, em quantidades necessárias para o corpo dela. Em falar em água, eu vou mandar para vocês um caderninho e uma aula que eu tenho, o alimento água. É muito importante, porque a água ela é o principal fator de detoxificação. E aí, então, quando você descobre quais são as coisas que estão nos oxidando, estão nos inflamando, estão provocando autoimunidade, nós reduzimos o dano celular. Se eu reduzo o dano celular, a célula é o tijolinho da vida, é a célula que compõe os tecidos que compõem os órgãos que compõem os sistemas, então nós vamos ter uma melhora sistêmica. Mas, professora, se ela está falando oxidação, inflamação, autoimunidade, glicação, eu até sei o que é a oxidação que você explicou antes. É quando as reações vitais liberam muito mais lixo celular, lixo bioquímico. Então, eu faço reação química, principalmente de respiração celular, e esse gás carbônico não é dispensado. Mas não é só isso, não. Eu estou simplificando, porque senão a gente não dá conta de falar tudo aqui. Deixa eu acalmar meu coração, fazer uma respiração profunda, porque eu engasguei aqui. O Rogério vai pegar uma aguinha mais geladinha para mim. Então, a oxidação são os processos de estresse oxidativo, tem a ver com as reações onde eu preciso produzir energia, e essa produção de energia, ela, às vezes, não é limpa. Quando que ela não é limpa? Quando eu fico usando exageradamente os meus depósitos de glicose. Eu tenho que ter uma performance de usar outras fontes de energia. E uma das fontes de energia limpa que a gente tem é os corpos cetônicos. Então, quando eu tenho depósito de gordura no nosso corpo, isso significa que eu não estou usando como energia a gordura, porque eu estou depositando, eu estou usando só glicose. É um processo um pouquinho mais complexo de explicar, mas é assim, nós precisamos ter flexibilidade metabólica. Para ter flexibilidade metabólica, eu tenho que saber usar a gordura como fonte energética. Para usar a gordura como fonte energética, eu não posso ter excesso de alimentação com carboidrato, porque se eu tenho muito excesso de alimentação como carboidrato, eu vou ter sempre oferta de glicose. Se eu tenho sempre oferta de glicose, meu corpo não precisa usar nunca os ácidos graxos. O ácido graxo em si é um ácido gordo. Esse ácido gordo, ele não atravessa a membrana hematoencefálica, mas quando eu quebro ele em energia, eu libero corpos cetônicos. Os corpos cetônicos atravessam a barreira hematoencefálica e protegem o cérebro, porque o cérebro ele é potencialmente formado por gordura. Olha bem, gente, então, eu comer uma alimentação com mais gorduras boas, com mais vegetais crus, com mais proteínas e menos carboidratos, reduz a oxidação, melhora a performance cerebral, ok? Professora, eu não guardei muito bem, não, mas eu entendi que eu tenho que diminuir os carboidratos e aumentar as gorduras boas. Perfeito. É isso que você tem que entender. Como que eu reduzo a inflamação? A inflamação, a princípio, gente, é a desordem que acontece depois de eu ter me intoxicado. Nós vivemos num mundo intoxicado. Nós vivemos num mundo intox. Mas a gente tem que ter estratégias detox. Porque o excesso dessa intoxicação vai provocar o meu sistema de defesa e eu vou ficar inflamado. A inflamação subclínica, ela pode ser vista pelo ganho de peso, por dor, por sono ruim, por falta de energia. Então, a pessoa está inflamada quando está assim, por vermelhidão na pele, por inchaço, edema dos pés. Várias coisas podem nos sinalizar que a gente está inflamado. Um fígado que não está trabalhando direito, um intestino ruim. Mas o problema nem é somente a inflamação crônica, é quando essa inflamação ela vira casaca e fica louca. E aí a gente tem a autoimunidade, que é o próprio corpo criando defesa contra si. E aí ataca a tireoide, ataca pâncreas, ataca outras áreas como articulações e o cérebro.
Mas tem um outro processo que poucas pessoas falam, porque oxidação, inflamação e autoimunidade pode ser mais comum para vocês. É a glicação. O que é glicar? Glicar é fazer um caramelo das nossas proteínas. É quando o açúcar interage com a proteína, endurecendo, fazendo com que as proteínas percam a função biológica. Muito comum no nosso colágeno. Só que o colágeno não é bom apenas para a estrutura da pele. O colágeno também é bom para as articulações. O colágeno também é bom para dentro dos vasos sanguíneos. E se eu não tenho vasos sanguíneos funcionais, eu não vou levar circulação para o nosso cérebro. Se eu não levo circulação boa para o nosso cérebro, eu faço uma doença cerebrovascular. O que é uma doença cerebrovascular? É a doença na qual os vasos sanguíneos não estão irrigando diretamente o cérebro e a gente tem uma perfusão impedida. Perfusão é o fluxo não está adequado. Pode ser por um bloqueio, por exemplo, um arteroma, uma placa de gordura, pode ser por pessoas que fumam, pode ser por adrenalina, pode ser por um aneurisma, pode ser por várias situações. Pode ser pela liberação de toxinas via uso de drogas, mas o que eu estou falando para vocês é que glicando ou endurecendo proteínas biológicas de função importantes, eu posso endurecer os colágeno. Endurecendo o colágeno, eu vou endurecer as artérias. Endurecendo as artérias, eu não tenho bom fluxo nem para o coração, nem para área nenhuma. Mas o perigo maior constante é uma falta de perfusão para o cérebro. E aí eu tenho um AVC, um AVE, né, um acidente vascular encefálico. Eu tenho situações, pode causar um acidente hemorrágico, um acidente também que causa um aneurisma. E aí, então, a gente tem que lembrar que isso tudo, quando eu mexo no estilo de vida da pessoa, eu vou evitar esses danos todos. Quando eu aumento minha força muscular, dos músculos estriados, os músculos meus estriados, eu não estou exclusivamente melhorando a força muscular estriada, eu estou melhorando a força muscular cardíaca e a força muscular do músculo liso, que forma as membranas dos capilares, das arteríolas, das artérias, das veias. Então, nós precisamos ter esse colágeno e essa musculatura saudável. Então, o estilo de vida tem a ver com saúde cerebral, tem a ver com tudo, porque tudo está interligado. Foi o nosso slide anterior. Tudo está interligado, né? Correlação entre os sistemas. E aqui, essa abordagem é justamente isso, você identificar. Professora, eu tenho dificuldade de identificar uma pessoa oxidada, uma pessoa inflamada, uma pessoa glicada, uma pessoa com doença autoimune. Eu vou te dar uma estratégia bem simples. Conhece já o questionário de rastreamento metabólico? É um questionário que ele é pontuado de 0 a 4. De 0 a 4, ele tem várias perguntas por sistemas, e você consegue, a partir dele, identificar hipersensibilidades, alergias e sensibilidades alimentares. Mas você consegue ver também sinais de inflamação, sinais de glicação. Glicação, pele envelhecida, dificuldade, às vezes, de sentir o tato porque a circulação não está boa. Oxidação, envelhecimento também, mas também funções de órgãos internos prejudicadas. Inflamação, inchaço, vermelhidão, dor, temperatura alterada, autoimunidade, doenças, muitas doenças que levam todos esses quadros aqui. Então, essa abordagem que a gente está falando é esse tratamento integrativo e complementar. Aos poucos, você precisa começar a estudar, tirar um tempo para estudar sobre cada tema desse. Mas eu estou apresentando para você por onde começar. E aí a gente tem que lembrar que eu falei que tudo isso faz com que nós desliguemos os nossos genes de adoecimento. Mas também o bom estilo de vida faz com que a gente ligue não somente os genes de proteção, mas que a gente crie como se fosse uma aura. A gente cria um hipocampo. A gente tem algo que não é mensurável, mas que protege a gente, é chamado espossoma. O espossoma é uma medida cumulativa de influências ambientais, respostas biológicas associadas ao longo da vida, incluindo exposições ambientais, dieta, comportamento e processos endógenos. Então, nós formamos como se fosse algo invisível, mas quantificável, de que nós temos
ou uma propensão a adoecer, ou uma defesa inabalável. Isso tudo diz respeito a toda a nossa experiência de saúde. Mas, professor, e se eu a vida toda, ou meu paciente a vida toda, só se expôs a toxinas, uma alimentação incorreta, nunca praticou atividade física, ainda enquanto a vida há esperança. Você pode melhorar o espossoma dessa pessoa. Você é diretamente responsável pela melhora do espossoma desse paciente quando você indica a hidratação por quilo de peso, quando você indica uma alimentação limpa, quando você indica uma atividade física, quando você fala para ele procurar estratégias de gerenciamento das emoções, quando você fala com ele para ter um sono regulado, quando você diz para ele fazer boas escolhas, mesmo no dia que ele resolve sair um pouco daquela medida toda saudávelzinha, mas mesmo quando ele for comer uma besteirinha, essa besteira repensar. Então, gente, isso tudo faz com que a gente tenha uma ferramenta em mãos. Quando vocês têm essas ferramentas em mãos, vocês vão se destacar. Nós vamos ver a realidade de todas as formas possíveis. Nós não vamos olhar apenas uma realidade fixa de um medicamento, mas nós vamos olhar qual é o todo, do fio do cabelo ao dedão do pé, de dentro para fora. Quando eu falo do fio do cabelo ao dedão do pé, eu começo a repensar até o tipo de shampoo, de creme, de maquiagem. Eu começo a repensar que produto que eu passo na minha pele, que tipo de tecido que eu compro. Professora, mas isso é um mundo surreal. Não é. Já existe um grande grupo de pessoas que decidiram a fazer o melhor para si. E aí parte o princípio do prato. Claro, 80% dos nossos resultados diz respeito ao que a gente come. Porque 80% dos nossos resultados vem da boa alimentação. Mas depois a gente vai se aprofundando, a gente vai escolher panela, a gente vai evitar morar em determinados lugares. Nós vamos começar a pensar, gente, isso tudo já tem um grande número de pessoas que decidiram fazer por si. E aí, quando você começar a ver essa realidade de todas as formas possíveis, você vai se destacar. E aí, hoje, com esse pensamento complexo que eu estou fazendo você pensar, você vai ver que através dessa utilização desse contexto todo multidimensional, porque é muitas dimensões que a gente pode tratar, alguém vai te perguntar assim, qual é a sua especialidade? Você vai poder dizer, reversão do declínio cognitivo. Você vai conseguir diminuir os danos cerebrais quando a pessoa começa a ficar com danos de memória. Porque é possível. E aí nós vamos começar na parte que nos interessa, otimizando o cérebro. O uso inteligente de estratégias que melhoram a cognição. Então, pesquisar incompatibilidade alimentar, se você trabalha com biorressonância, vai lá e pesquisa tudo. Não trabalha? Chuta no escuro que dá certo. 4 alimentos são mais prejudiciais. Professora, mas e se o dele não for esses 4? A maioria das pessoas é. Ou então você começa a fazer outras formas de testagens, ok? Pode ser genética, pode ser por biorressonância, pode ser outras formas. Mas se eu não tenho como testar, eu vou lançar a mão de pedir o paciente para ficar sem 4 tipos de alimentos. Quais são esses 4 tipos de alimentos? Glúten, lácteos, incluindo sem lactose, açúcar e industrializado. Eu posso colocar também uma sojazinha também, porque a soja, professora, não come comida nada com soja. Come sim, óleo com soja, industrializados que tem soja na composição, tá? Outra coisa que eu tenho que pensar, além da pesquisa de incompatibilidade alimentar, suplementação cerebral. Nós vamos ver que suplementos ajudam o cérebro. Existe, magnésio é de extrema importância, zinco é de extrema importância, vitaminas do complexo B é de extrema importância, e existem outros suplementos também que não são alimentares. Existem plantas medicinais incríveis. Já ouviram falar da Bacopa munieri, da Rhodiola rósea? Vocês já ouviram falar do Panax ginseng? São plantas medicinais que ajudam a ter uma otimização cerebral porque são chamadas adaptógenas. Então, suplementação cerebral, cuidar do sistema nervoso entérico, fazer a interface do coração com o cérebro, cuidar bem do coração para que a gente não tenha depressão, por exemplo. Terceira causa de depressão hoje é problema cardíaco. E, ao contrário, também. Uma causa muito importante de infartamento são depressões. Então, a gente tem que cuidar. Níveis otimizados de vitaminas e minerais, nootrópicos, substâncias que fazem efeito sobre o cérebro, equilíbrio simpático-parasimpático e reologia sanguínea. Então, vamos lá. Pesquisa alimentar. Posso fazer testagem por biorressonância,
para identificar alergias, intolerâncias e hipersensibilidades alimentares, e a gente vai investigar isso porque isso tudo influencia no comportamento. Se você come um alimento que te inflama, não vai ficar inflamação apenas aqui, olha, no seu abdômen, localizado nos seus intestinos ou no fígado. Essa inflamação vai repercutir no cérebro. Pessoas ansiosas, pessoas deprimidas, pessoas agitadas, pessoas compulsivas, pessoas que têm doenças psiquiátricas diagnosticadas, por exemplo, esquizofrenia, podem ser tudo a ver com alimentação que não é compatível geneticamente. Os genes dela não aceitam aquela alimentação. Eu falei para vocês que tem formas mais profundas de avaliar, mas, a princípio, eu bato na tecla daqueles 4 alimentos, ok? Fazendo a avaliação de biorressonância, eu consigo testar não somente a toxina alimentar, mas parasitas, metais tóxicos, fitoterápicos para o tratamento, suplementos para o tratamento. Eu tenho este curso, se vocês tiverem interesse, depois eu posso falar, mas ele está aberto à inscrição. Tem pessoas que estão assistindo a aula hoje que são alunos do curso de biorressonância, mas o que eu quero falar para vocês é que eu vou mandar para vocês a aula de adequação nutricional e o detox, usando alguns fitoterápicos. Eu tenho algumas aulas. Eu vou colocar para vocês uma aula que é a avaliação por biorressonância com o efeito do detox, tá bom? Aí eu vou deixar. É muita informação, professora, eu não quero. Tá bom, então você vai colocar lá no grupo. Professora, eu quero receber a aula do detox. Lá onde você vai falar como é que a gente faz a detoxificação alimentar, lá onde a gente fala como que a gente faz a detoxificação parasitária, lá onde você fala como que a gente quer metais. Eu quero aprender a fazer o detox. Quero aprender a fazer o detox com fitoterápico, eu quero aprender a fazer o detox alimentar e parasitário, vai receber. Eu não vou colocar no grupo, não. Eu só vou deixar para quem me pedir, no privado, tá bom? Para não fazer bagunça no cérebro de vocês. Outra coisa, é iniciar com suplementos cerebrais. E a gente tem que lembrar que a gente tem um leque de situações que pode melhorar a saúde cerebral, o fluxo cerebral, as doenças cerebrovasculares, melhorar a expressão, a liberação de neurotransmissores para funcionamento melhor da parte cognitiva e emocional. Nós temos suplementos que vai melhorar as questões neurofisiológicas, como, por exemplo, azul de metileno. Então, a gente tem que entender que todos esses aqui não são empregados de uma única vez. Eu tenho que ter um passo a mais. Professora, como que eu vou saber disso? Pega cada tema desse aqui, ó, vitaminas do complexo B, B3, B6, B9 e B12. Qual é a finalidade, para que serve no cérebro? Porque não dá tempo, gente. Uma masterclass, qual é a finalidade da masterclass? É entregar ferramentas para vocês terem por onde começar os estudos. Mas mesmo assim, eu estou tentando deixar mais claro possível para que vocês possam começar hoje algum tipo de atendimento. Hoje, amanhã. Por exemplo, se vocês estão me ouvindo aqui, tem alguém que tem Alzheimer, por exemplo, nós podemos começar com o trio de 3, D3, ômega 3 e B3. Eles ajudam muito nessa questão de apreensão e fixação da memória. Mas também a gente pode começar também com Alzheimer, com Bacopa munieri. É uma planta maravilhosa para quem é concurseiro, para quem precisa estudar, mas também para quem tem Alzheimer e Parkinson. No Parkinson, eu posso entrar com um processo de uso de ômega 3, por exemplo, com mais concentração de EPA e DHA do que a ALA. Eu posso entrar como Cuna pruriens, que vai ajudar quem tem Parkinson. Então, quando você vê esses suplementos cerebrais aqui, não necessariamente é porque eu vou te dar uma aula desenrolando isso, mas você vai começar a estudar. Tem uma aula muito complexa, inclusive, sobre a potencialidade da N-acetilcisteína, que é o NAC, em doenças neurológicas, inclusive compulsões por cocaína e maconha. Professora, eu quero essa aula. Eu vou pesquisar, que eu já assisti essa aula tem muito tempo, mas eu vou procurar para vocês. E é isso que eu quero desenvolver em vocês, para até melhorar a memorização de vocês. Eu entrego para vocês conteúdo aqui, agora eu vou estudar um pouquinho sobre mix de aminoácido, qual é a finalidade deles para melhorar o nosso desempenho cerebral. Não, eu vou estudar sobre os ativadores mitocondriais.
eu vou estudar um pouquinho sobre mucuna pruriens, porque aqui, gente, tem os suplementos cerebrais, mas eu não tenho como, em tempo hábil, aqui, mostrar para vocês finalidade de cada um, concentração. No dia que vocês tiverem um caso de doenças neurológicas, cerebrovasculares, de doenças hormonais que possam comprometer a questão cerebral, eu falo para vocês, entre em contato comigo, eu vou te mostrar como que você vai começar a pensar, mas não fique esperando para a professora te responder, comece já a estudar todos esses suplementos, e o primeiro suplemento que eu coloquei aqui foi a ozonioterapia, porque o ozônio é oxigênio, e o melhor suplemento que existe na vida, na face da Terra, é oxigênio. É um suplemento. E as pessoas estão perdendo a forma de suplementar oxigênio. Como que eu suplemento oxigênio? Fazendo ozonioterapia? Não, respirando corretamente. A respiração das pessoas não estão mais abdominais, estão torácicas. Uma mente calma, acalmada pela respiração, é uma mente que raciocina melhor. Então, a gente precisa usar não só a ozonioterapia, mas o oxigênio como um principal suplemento cerebral. Eu, quando eu dava aula anteriormente, antes, não agora, né, porque hoje eu estou dando aula de tarde e de noite, mas teve uma época da minha vida de segunda a segunda, manhã, tarde e noite. Eu dava aula incessantemente. As pessoas perguntavam qual era o meu segredo. Eu nunca tomei nada. Eu tenho taquicardia se eu tomar guaraná. Muito tempo que eu não tomo Coca-Cola e café sempre atrapalha o meu sono. Então, eu não tenho estratégia assim. Mas sabe o que eu fazia? Eu acordava pela manhã e colocava a cabeça para fora da cama, assim, deixava pendurada por uns 3, 4, 5 minutos. Alguém quer entrar? Lisley. Não sei quem não. Mas vai lá. Eu pegava, deixava a cabeça dessa forma, para que o sangue fosse para a cabeça e oxigenasse meu cérebro. Então, eu estava usando esse primeiro suplemento cerebral, que é o oxigênio. Então, a gente tem que... E eu aprendi isso numa aula. E eu comecei a pesquisar e vi que essa estratégia era uma estratégia boa de oxigenação cerebral. Então, olha, vitaminas do complexo B, B3, B6, B9, B12 são excelentes para o cérebro. Magnésio e vitamina C. Magnésio, ele, principalmente na forma de magnésio treonato. A vitamina C, porque ela dá uma desacelerada na produção de cortisol. O excesso de cortisol atrapalha o nosso cérebro de raciocinar. O cortisol ele é jogado para a gente não pensar muito, para a gente agir. Quando a gente está cheio de cortisol, é para ação. Mas o excesso de cortisol faz com que a gente fique num loop cerebral. E a gente pensa que a gente tem que agir. Então, a gente tem que ter um momento que a gente tem que baixar a bolinha e concentrar. Como é que a gente vai concentrar se a gente não faz isso? Vitaminas lipossolúveis, A, D, E, K. A vitamina E por ser muito antioxidante. A vitamina A porque ajuda os processos cerebrais. A vitamina D também. A K porque melhora a perfusão cerebral. Mas, professora, como assim? A vitamina K não é coagulante? A vitamina K, gente, tem 22 vitâminos. 22. Um deles, K2MK7, ao contrário da vitamina K conhecida por aí, ele melhora o fluxo sanguíneo. Então, a vitamina K, K2MK7, ela é usada para melhorar o fluxo sanguíneo. Então, se uma pessoa teve alguma doença cerebrovascular, um acidente vascular encefálico, um aneurisma, alguma situação onde está uma trombose, alguma coisa onde está havendo um êmbolo que está impedindo o sangue de fluir, a gente entra com altas doses de vitamina K, ok? A dose usual é 120 microgramas, mas pode fazer aí 360 microgramas e até mais. Ômega 3, porque ele é um coadjuvante importante para o cérebro, 5% do nosso cérebro tem um tipo de ácido graxo essencial, que é o EPA. A N-acetilcisteína, que é um detox de metais, é um detox poderoso, fluidifica a secreção pulmonar, mas também ajuda a fluidificar o líquor quando está um líquor pesado, e ajuda em tratamentos de doenças esquizofrênicas e até uso de drogas. Eu vou achar essa aula sobre N-acetilcisteína e ação cerebral para vocês. Azul de metileno, um excelente nootrópico,
ele vai ajudar o nosso cérebro a funcionar melhor. Ele pode ser usado sublingual, ele pode ser usado oral e ele pode ser usado endovenoso, né? Pode fazer soro de ácido de metileno. E ele vai fazer igual a doutora Lilian diz, que quando ela usou o ácido de metileno, foi organizando o cérebro, os pensamentos. É como se os pensamentos fossem ficando organizados. Quando nós entregamos, nós não fazemos soroterapia aqui, a gente usa sublingual e oral. Os pacientes falam muito sobre estar mais focado, estar mais centrado usando o ácido de metileno. O mix de aminoácidos, porque uma vez que eu tenho aminoácidos disponíveis, eu vou conseguir construir uma defesa forte, eu vou conseguir construir enzimas antioxidantes mais poderosas, e aí eu vou ter, então, essa função melhor. Tem o Bacopa munieri, que é uma planta medicinal muito usada para problemas neurodegenerativos como Parkinson, Alzheimer, mas também com pessoas que precisam usar muito a sua memória, e como pessoas que vão estudar. Põe em fila indiana os pensamentos, a Lilian falou, o ácido de metileno. Mucuna pruriens ajuda muito quem tem Parkinson. Ativadores mitocondriais, gente, os ativadores mitocondriais vão fazer com que as nossas mitocôndrias produzam uma energia limpa. A maioria das doenças tem a ver com mitocondriopatias, doenças das mitocôndrias. Uma vez que eu produzo uma boa energia, eu vou ter um cérebro funcional. Deixa eu voltar aqui para passar. E aí a gente tem que lembrar da interface sistema nervoso com o nosso intestino, que é o segundo cérebro. Eu tenho uma aula aqui no YouTube, tem uns 2 anos que eu fiz essa aula. Eu vou mandar para vocês entenderem melhor, porque aí esse conteúdo eu posso entregar a vocês para assistir depois, tá bom? Já que tinha falado um pouco, o eixo cérebro-coração é assim como o eixo intestino-cérebro. A comunicação entre o intestino e o cérebro e a comunicação entre o coração e o cérebro. Uma vez que nós temos essa comunicação, tratar o coração e tratar o intestino é tratar o cérebro também. E precisa haver coerência cardíaca. E isso tudo a gente desenvolve a partir de às vezes, avaliação de pulso, avaliação de uma pressão arterial, para a gente saber se está tendo essa coerência cardíaca. E ainda a gente precisa ter exames otimizados. Eu tenho que pedir homocisteína para saber se está com inflamação. Eu preciso observar níveis de vitaminas do complexo B, em especial por conta da mielinização. Então, ali, olha, o neurônio, ele tem uma comunicação de um neurônio com outro. E como ele tem uma bainha protetora de gordura, essa bainha não deixa que a informação tenha que percorrer todo o neurônio. Essa bainha protetora faz com que a informação venha aos galopes, então vem rápido. Quando eu tenho deficiência de vitaminas do complexo B, essa bainha de mielina pode ter sido reduzida. E aí a informação tem que passar pelo neurônio todinho, aí fica uma informação lenta. É importante a gente fazer, então, a dosagem de vitaminas do complexo B, em especial B12, estando baixa, fazer, então, ou por soroterapia, ou então mesmo sublingual. A melhor estratégia de todas essas vitaminas que eu falei, vitaminas A, DEC, a vitamina do complexo B é sublingual, porque tem uma absorção mais rápida. Outra coisa, avaliar a resistência insulínica, porque quando a insulina está alta, você desenvolve um diabetes tipo 1, tipo 2, por exemplo, a insulina está resistente, no diabetes tipo 2, tipo 1 não tem insulina, tá, gente? Falei uma besteirada aqui agora. Quando você tem o diabetes tipo 2 e essa insulina não funciona, porque ela não tem conexão com o sítio, com o receptor, isso faz com que haja uma inflamação crônica. E essa inflamação crônica, ela pode ser também a nível cerebral. E aí, por isso mesmo que Alzheimer é conhecido como também o diabetes tipo 3, porque tem aumento dessas proteínas beta-amiloides, que são proteínas tóxicas para o nosso cérebro. E aí, então, a gente tem que avaliar níveis de homocisteína, que fala da inflamação, níveis de vitaminas do complexo B, mas níveis também de resistência à insulina. Como que eu vejo a resistência à insulina? Dosando o próprio hormônio, né, fazendo a dosagem de insulina e dosando também a hemoglobina glicada. A gente consegue também, através dos níveis de hemoglobina glicada, fazer a avaliação. Uma outra coisa é ver qual é o nível de vitamina D. A vitamina D é chamada assim porque ficou popular, porque é um hormônio.
E esses níveis de vitamina D tem que estar, no mínimo, acima de 40. Mas quando você olha lá a tabela, está dizendo baixo, que até 30 está bom. E isso não é interessante, porque quanto mais alta essa vitamina D, ela melhora os nossos processos metabólicos. E com o processo metabólico e hormonal em si, a função hormonal. Quando os nossos hormônios estão regulados, nós temos menos neuroinflamação. Muitas pessoas com deficiência de vitamina D têm depressão, têm ansiedade, têm ganho de peso. E isso tudo favorece uma inflamação cerebral. E aí, esses hormônios que a gente também tem que estar atento, cortisol, DEA, progesterona, porque eles estão diretamente ligados ao nosso nível de qualidade de vida. Um cortisol baixo é ruim, um cortisol alto também é ruim. Um cortisol baixo a gente não tem energia, fica desfocado. Um cortisol alto a gente fica muito acelerado. A progesterona é um hormônio do bem-estar. Se ela cai demais, a gente perde qualidade de vida. Se ela está alta, nós começamos a desenvolver alguns sintomas ruins também na parte mental. E aí a gente pode ficar muito chorona, muito depressiva. Então tem que avaliar também. Outra coisa que a gente precisa avaliar, minerais. O cobre, o zinco, o magnésio, o selênio, porque eles ajudam o nosso sistema antioxidante. Eles são cofatores do sistema antioxidante. A glutationa, que é a principal enzima antioxidante, é selênio dependente. Outras enzimas são cobre dependentes, são zinco dependentes. O nosso sistema de detoxificação é dependente de magnésio. O magnésio tem uma função de relaxamento, de redução da compulsão, de foco e concentração. Então, gente, olha o tanto de coisas que eu estou falando para vocês, estarem atentos aos exames dos seus pacientes. Se tem presença de metais tóxicos, mercúrio, chumbo, arsênico, cádmio, que são diretamente tóxicos para o cérebro, e leaky gut, que é aquilo que eu tinha falado do intestino aberto, intestino perneira furada, porque pode promover autoimunidade. Então, deixa eu ver quantas lâminas eu tenho ainda para frente. Nootrópicos, equilíbrio. Olha, gente, tem muita coisa para falar ainda. Agora são... Fala para mim, Ron. 21h06. 21h06. Vou falar mais meia horinha para ver se eu consigo terminar. Se eu não conseguir, eu vou mandar material para vocês. Então, exames otimizados, nootrópicos. Tem como alvo principal os neurotransmissores. Os nootrópicos vão fazer com que o nosso organismo produza neurotransmissores que são os mensageiros e vão fazer com que a formação neuronal aconteça. Após a liberação dos neurotransmissores, atravessa a lacuna entre uma célula e outra. Então, nós temos um neurônio aqui, nós temos um neurônio aqui. E entre os dois tem uma fenda chamada sinapse. E como que esse neurônio comunica com o próximo? Mandando neurotransmissores, substâncias químicas que cada um tem uma função. Dopamina, noradrenalina. Noradrenalina é um hormônio. Dopamina, mas a gente tem também serotonina, a gente tem endorfina, a gente tem ocitocina, que também é um hormônio e funciona como neurotransmissor, na verdade, né? Então, cada coisa que é liberada naquela fenda sináptica tem uma informação, tem uma comunicação. Os nootrópicos vão ajudar a melhorar esses receptores e essa liberação desses neurotransmissores. Então, podem ajudar na nosso reparo, na nossa regulação da nossa percepção e funcionalidade dos nossos sistemas nervosos, né? E ainda a gente precisa, a Bacopa Monnieri é um nootrópico, a cannabis é um nootrópico, tá certo? Cannabis medicinal. E a gente tem vários outros que eu posso pegar e fazer uma lista para vocês, que a gente tem um guia magistral lá da Farmácia Maria Rocha, e ali tem muitos fórmulas que a gente pode utilizar como melhoradores do nosso cérebro. E ainda precisamos de lembrar que a gente precisa estar atento ao equilíbrio simpático-parasimpático. Nós usamos muito, muito, muito um dos nossos sistemas apenas. Então, quando nós começamos a gente fica de pé, a gente fica acelerado, a gente fica com muitas funções. Então, sentar no chão, colocar as pernas para cima e aguardar ali 15, 20 minutos para favorecer o nosso sistema simpático, faz com que a gente tenha
uma melhora do fluxo cerebral, mas uma melhora também do equilíbrio entre os dois sistemas funcionais nossos. Um nos prepara para guerra, para lutar, para estar atento. O outro nos acalma, o outro nos faz ficar centrados. Só que no dia a dia a gente usa muito esse de preparo de guerra. Então a gente precisa dar uma condição para que o sistema parasimpático se equilibre com o simpático. Enquanto o simpático faz essa nossa função de predominância de preparar para a guerra, o sistema parasimpático nos dá essa questão de tranquilidade. E aí, então, simpático prepara para a guerra, parasimpático nos deixa tranquilo. Só que o simpático é tudo que a gente faz no dia a dia. É ficar estressado, é ter que trabalhar, correr, é ficar de pé. Agora, a respiração profunda, as perninhas para cima, a contemplação, andar descalço na grama, na praia, isso tudo vai favorecer, então, o equilíbrio entre os dois sistemas. E a gente precisa fazer isso para que a nossa saúde mental ela possa ter qualidade. E essa questão aqui da reologia do sangue é o que eu posso fazer para melhorar o escoamento do sangue nos nossos vasos sanguíneos, nas nossas artérias. A reologia é muito mais do que apenas a perfusão. A reologia também é a qualidade das células e a capacidade das nossas hemácias de captar oxigênio, produzir energia e dispensar o gás carbônico. Então, quando eu falo de reologia sanguínea, eu estou falando de perfusão, sim, então fluxo sanguíneo, eu estou falando de estrutura do vaso, então colágeno presente nesse vaso para que ele possa fazer o movimento, e a qualidade das células que compõem e a composição desse sangue. Hematócrito, por exemplo, a proporção de células com a proporção de líquidos. Então, quando eu trabalho a reologia sanguínea, eu estou trabalhando todos os aspectos do sangue, a hemodinâmica do sangue, eu estou trabalhando a qualidade do sangue, eu estou trabalhando a defesa do sangue. Então, não tem nada melhor para tratar a parte reológica, para otimizar a reologia do sangue, do que usar estratégias como ozonioterapia, hidratação por quilo de peso, uso de alimentos que alcalinizam o sangue, e aí um que chama muita atenção, que as pessoas esquecem de usar, é o limão, mas também o vinagre de maçã orgânico, que vai favorecer isso. E isso vai melhorar, então, a perfusão cerebral, melhorar a qualidade do colágeno que forma esse vaso sanguíneo, evitando doenças cerebrovasculares. Então, olha bem, gente, esta aula, ela precisa, eu acredito que eu preciso de vir novamente aqui e dar uma continuidade. Eu vou parar por aqui, porque eu falei que eu ia até às 9, agora é 9h10, mas eu quero vir com mais ferramentas para dar a vocês. E como eu parei aqui, até aqui eu vou montar depois uma estratégia e mandar para vocês. Como que vocês vão pensar essa ideia, como que vocês vão montar isso num plano terapêutico. Se você receber uma pessoa com uma doença cerebrovascular, se você receber uma pessoa com depressão ou ansiedade, se você receber uma pessoa com uma doença neurológica, um Alzheimer, um Parkinson. Vamos combinar assim? Marcamos outra data? Então tá bom. Se vocês concordam, mas até aqui, valeu? Até aqui, valeu? Fala para mim, pode usar o microfone. Vocês conseguiram compreender a dinâmica de um estilo de vida saudável? Vocês conseguiram compreender a dinâmica de equilibrar parasimpático de simpático? Vocês conseguiram entender que os exames laboratoriais eles podem nos dizer muita coisa, e a gente pode entrar com suplementos muito interessantes, tanto fitoterápicos quanto suplementos vitamínicos, minerais, e até azulmetileno, que é uma substância química. Fala aqui para mim. Fala, gente. Oi, professora. Bom, a sua capacidade didática é extremamente absortiva, ele consegue absorver muito bem tudo, né? Então, até aqui está tudo absorvido, está tudo maravilhoso. Sedentos aqui de continuar em uma próxima data. Que bênção, Brília, obrigada. Assim, todos vocês são de extrema importância, mas eu sei quanto você se dedica a estudar neurologia.
você tem casos de dependência química, você tem casos agora na família, né, de um acidente Sim. cerebrovascular, você tem casos que a gente já comentou lá no grupo do Dr. Laí, assim, de Parkinson, já vi você falando sobre algumas Isso. situações como essa. Alzheimer também, bastante. Alzheimer. Então, vindo assim, de quem já tem experiência prática, me dá mais vontade de me debruçar, estudar mais e trazer. E para os colegas que estão começando, que estão assustados com isso, não se assustem. Tudo que é novo assusta, mas vocês estão tendo uma oportunidade rica de saber por onde caminhar. Se você não guardou nada do que eu falei, você tem que guardar aqui a escolha de fazer uma alimentação adequada, de beber água conforme o quilo de peso, de ter um sono corrigido. Como, professora, como que eu vou corrigir o sono da pessoa, professora? Ela só quer tomar medicamento. Eu vou ensinar para vocês estratégias, desde um chá, um fitoterápico na forma de tintura, mas também você fazer uma fórmula que tem ali alguns minerais e também algumas plantas medicinais. Eu quero muito, gente, porque é o futuro. O Brasil está invertendo a nossa pirâmide populacional. Nós tínhamos uma base larga, então muitas crianças, e tinha um ápice estreito. Agora a gente está virando um barril. E esse barril está estreitando aqui embaixo, olha, do número de crianças e alargando aqui. Daqui a pouco a gente inverte igual os países europeus, que já é invertido, igual o Japão, que já é invertido, onde tem menos crianças e mais idosos. Se a gente não está preparada para cuidar dessas pessoas, nós vamos perder uma grande clientela. E é cuidar bem, para que eles vivam bem, para que eles paguem a nós, para eles não terem que gastar o dinheirinho deles todos naquilo que não é bom. Eles estão gastando dinheiro naquilo que não está resolvendo os problemas de saúde deles. E aqui, olha, estratégia simples de alimentação, atividade física. E qual é a atividade física para melhorar o cérebro? Vocês sabem qual a atividade física para melhorar o cérebro? Quem chuta aí ou quem sabe? Fala para mim. Vocês não querem chutar, não? Tem uma atividade física que libera fatores de transcrição gênicas protetores do cérebro, BNDF, BNDF é o banco, BDNF, como é que é? Agora sim. Não, fatores de proteção. BDNF, meu Deus, sumiu. Vou mandar para vocês o texto lá. HIIT e musculação. HIIT é aquele treino intervalado. É aquele que você faz uma corrida no lugar, dá uma pausa de 20 segundos fazendo, 10 segundos de calmaria. Eu faço HIIT. Eu acho que é por isso que meu cérebro é bom. Faço muito HIIT e musculação. Então, olha, nós precisamos prescrever para os idosos musculação. E eles ficam mandando idosos fazer o quê? Hidroginástica. Só está perdendo dinheiro, tempo e massa muscular. Está perdendo, não. É melhor fazer uma hidroginástica do que não fazer nada, não é? Mas não é o mais indicado. Já cérebro e força muscular do idoso. Alguém quer fazer alguma pergunta? Professora, eu não sei nem perguntar. Pergunta qualquer coisa, gente. Pergunta uma palavra que você viu. Eu quero ouvir a voz de vocês. Coloca eles aparecendo aqui, todo mundo. Abram suas câmeras, por favor.